Então agora a gente vai fazer a união com Super Bonder, uma cola rápida, certo? E a gente vai fazer a união do braço e depois das pernas. E para isso a gente vai primeiro colar uma bola de massa úmida, certo? Aí você vai usar a sua criatividade. Você pode colocar o bracinho da forma que você quiser. Pode colocar mais para frente ou mais para trás. Você pode até modelar. Se você ainda não modelou o braço, você pode modelar segurando alguma coisa. Use a sua criatividade para fazer ele, tá? O protótipo é apenas os formatos base. Aí você pode fazer alteração a partir daí, certo? Então eu vou colar agora o meu. E o meu eu vou colar um pouquinho reto ao corpo dele. Ele vai ser um menino. Aí a gente vai tomar já um cuidado com o ombro, porque depois a gente vai modelar essa parte para ela não ficar feia assim, né? Vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo aí. Isso é uma forma bem básica de estar fazendo um corpinho rápido, tá? Porque se você fizer tudo essa modelagem num dia, no outro dia você já pode montar, já pode estilizar e já pode terminar o personagem, né? Ó, o outro também, o outro eu vou deixar um pouquinho mais na frente, vou deixar, a minha peça eu vou deixar com movimento, certo? E agora a gente vai colocar as pernas. E para isso a gente vai utilizar o nosso suporte depois de ter colocado as pernas, certo? E as pernas eu gosto de começar pela bacia. Eu primeiro coloco a massinha ali, bem na pontinha. E eu faço a conexão exatamente ali onde a gente deu uma apertadinha, fazendo aquele funilzinho, né? E aí também, tu escolhe se quer colocar o pé mais para frente ou mais para trás, ou quer fazer ele até sentado mesmo, você que escolhe. E aí você vai colocar na posição que você quiser. Aí, para deixar ele secar, você vai usar o suporte, o mesmo suporte que você fez, só você vai dobrar um pouquinho a ponta para que ele fique, que você consiga enfiar o arame bem nas costas do nosso personagem, certo? E aí você pode deixar parado até que ele seque por completo. Só que o que a gente vai fazer antes de deixar secar? Eu gosto muito de modelar ele todinho antes de deixar secar, que daí ele já pega forma, já pega formato e já vai secando como a gente quer, certo? Notem que aí os bracinhos já pegaram forma já da nossa musculatura, já deu uma um ombro. Então aí eu boto numa espécie de ombreira, eu pego um pedaço de massa e eu faço exatamente como se fosse uma ombreirinha. E aí eu vou fazendo as conexões com a massa. Eu vou puxando a massa até que ela fique rente à peça. Se ela não ficar muito rente, se ela ficar muito seca, basta você molhar a sua ferramenta. Nesse momento aí eu estou molhando a ferramenta e eu estou puxando a massa, fazendo com que ela fique mais plana com a outra massa que já está seca, né? Que é a modelagem inicial. Você vai perceber que essa segunda modelagem ela vai ficar mais de outra cor, né? Ela vai ficar com uma cor mais clarinha. Depois de um tempo ela vai se normalizar a cor. Porém, a gente não vai deixar ele sem roupa, a gente vai colocar roupa, então não tem problema, certo? O que não pode é se você colocar uma camiseta, essa emenda for maior que a camiseta, aí vai aparecer, vai ficar chato, certo? Então a gente já dá uma alisadinha, deixando tudo certinho.
É importante que você deixe lisinho, certo? Essa parte, porque a camiseta ou um vestido, de repente, que você vai colocar, não fique marcado, né? Porque o biscuit ele se adapta ao que tem embaixo. Então, se tiver deformada a parte de baixo, o biscuit de cima, seja um vestido, seja uma camiseta, ou seja um calção, ele vai se ajustar à superfície de baixo. Aí, se tiver deformada a parte de baixo, vai deformar também a sua roupa. Então aí de novo eu pego um pouquinho de massa e eu faço uma espécie de ombreira, certo? E aí eu só soldo as pontas, porque eu já deixo ele com uma ombreirinha para ele ficar um pouquinho mais musculosinho, porque ele vai ser um menino, tá? Se for uma menina, vocês já seguem aí um ombro menorzinho, mais pequenininho, certo? Notem aí que eu não estou dando um passo a passo tão tão detalhado, né? Um passo a passo tão de pegar medidas de massa e coisa errada, porque eu quero que vocês usem a criatividade de vocês, certo? Vocês só precisam entender como é a construção. Esse personagem é um treino não apenas da modelagem, mas é um treino de percepções, percepção de anatomia, porque eu deixo vocês livres de anatomia. Notem que aí a gente só usa o formato base. Então vocês ficam livres de anatomia, fazendo com que seu cérebro pense e tente achar a anatomia correta. Isso é uma forma de você treinar o seu cérebro. Foi pensando nisso que eu criei o nosso protótipo. Então a parte de trás agora das costas, a gente vai dividir as costas em duas partes. Vamos começar pela parte esquerda, que a gente coloca uma bola, como vocês estão vendo aí. Só que a gente só coloca de um lado, certo? E a gente faz com que essa massa se espalhe até embaixo, formando uma bola apenas do lado esquerdo, certo? Vai ficar exatamente dessa forma. Agora a gente vai colocar uma outra massa. Notem que aí ela tem que ter essa curvatura, né? As costas ela tem essa curvatura natural. Então a gente vai colocar uma outra bola da mesma medida do outro lado, para que ele tenha a curvatura correta das costas. Agora a gente pode alisar só com a mão mesmo, depois a gente faz algum acabamento com alguma ferramenta, certo? Esse protótipo, ele também pode servir para vocês fazerem noivinho fofinho, esses tipos de personagem, porque é um personagem que pode ser feito com muita velocidade, certo? Se você fizer todas essas peças num dia e montar ele no outro dia, você vai conseguir fazer um personagem bem rapidinho em 2 dias, no máximo 3 dias para fazer a pintura. E aí eu gosto de usar um pincel para fazer o acabamento, pincel com água, certo? Você pode estar usando também um pincel com álcool, certo? Mas eu gosto de usar a água mesmo, não tem necessidade de estar usando o álcool, até porque o álcool ele seca muito mais rápido que a água, então como a gente precisa ter um pouquinho de calma aqui nesse processo, eu aconselho que você utilize água mesmo. Eu já estou acostumado com a água.
Nesse meu processo eu percebi que a minha barriguinha do meu personagem, ele ficou um pouquinho para frente. Vocês vão perceber mais para frente que eu acabo dando uma característica para ele. Então aí para fazer a parte da perna, a gente vai colocar igual uma massinha em toda a volta da perna, fazendo a união entre a bacia e a perna. Se a perna ficar muito fininha, você perceber que a perna ficou um pouco fina, você pode engrossar, deixando a coxa um pouco maior e a parte de baixo mais fina. Também vai ter uma característica legal, tá? A intenção não é fazer um corpo humaninho realmente igual a um corpo humano. É para vocês terem criatividade mesmo, ok? Vocês vão perceber que o meu vai ficar bem engraçadinho, porque eu boto uma barriguinha maior nele, porque o meu boneco ele já ficou com a barriga um pouco mais avantajada. Então eu aproveitei esse detalhe e transformei. Então se você achou algum defeito no seu personagem, não se preocupe. Peguem esse defeito e criem uma personalidade para ele, uma característica para ele. Se teu personagem ele ficou com um peito muito grande, ou faça uma menina, ou faça um super-herói, faz com um corpo de super-herói. Então, utilizem os seus defeitos do seu personagem para criar algo criativo na sua peça. Quando eu desenhava, eu nunca desenhei muito bem, então eu peguei algumas dicas de alguns desenhistas. Na época, eu tinha 15 anos, se não me engano, e eu olhei dicas de desenhistas muito famosos em que eles falaram que era quase impossível de errar. Que na verdade que o erro ele só é visto pelo artista, porque o artista acaba transformando aquele erro num detalhe que só ele sabe que ele errou, e a pessoa que está olhando aquela arte ela nem percebe. Então é isso que o artista tem que fazer, ainda mais na escultura no biscuit, que o biscuit secou, não tem como arrumar. Mesma coisa o desenhista que desenha apenas com caneta Bic, não tem como limpar ou tirar com borracha, então ele faz algum detalhe ali. Então é isso que você tem que fazer também nesse nosso processo de protótipo. Você está livre para usar os defeitos, os erros, para criar características, certo? Se a sua mão ficou um pouco maior, também fica bem legal, não se preocupa. Ó, minha barriguinha ela ficou maior, certo? E aí eu vou aproveitar esse detalhe que eu achei bem legal. Ele vai dar um aspecto bem interessante no boneco. Então eu fiz uma pancinha. Quando o processo é criativo, quando o processo é nosso, a gente consegue fazer com mais facilidade. Então, ainda mais nesse processo simples, certo? Então, aproveita para você criar o seu personagem. É para fazer um personagem conhecido? Não. Use a sua criatividade, certo? Use a sua criatividade e crie um personagem que você goste. Depois a gente vai dar uma olhada na pintura dos olhos e você pinte. Use o processo que eu vou mostrar para vocês, usem como exemplo e pinte como vocês querem. Pintem da cor que vocês querem. Ali no processo eu vou ensinar a pintar um olho azul, mas vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Apenas use o mesmo processo. Eu até quero que vocês não usem as mesmas cores, porque eu quero que vocês aprendam o processo. Só assim vocês vão conseguir fazer realmente a escultura que vocês quiserem. Então aí, nessa parte eu já vou deixar secar. Já coloquei no suporte. Ele vai ficar com furinho ali, não tem problema, porque depois eu vou colocar uma camisa por cima, certo? Então aí, eu vou finalizar com um pincel. Algumas marcas de dedos que vai ficar aí. É isso. No próximo vídeo a gente vai estilizar todo o nosso personagem.
Nesse processo eu preferi deixar apenas isso, apenas a montagem e a pintura dos olhos, porque o novo processo, o novo vídeo a gente vai estilizar e finalizar o nosso personagem, certo? Até porque dá tempo aí de todo mundo fazer, tá bom? Então não tenha pressa também. Bom, para começar a fazer o olho, a íris, pintar, a gente tem basicamente 3 camadas, tá? Então, a primeira, a segunda camada, e elas são poucas de distância, né? A primeira camada sempre ela é mais escura, tá? Eu botei ali preta, a segunda um pouquinho mais claro, e a terceira ela é mais clara ainda, né? Claríssima. Preta, clara e claríssima. Mas ainda tem aquele pontinho, né? Aquele pontinho da íris, que é bem escura, tá? Geralmente. Depois que a gente faz essas camadas, a gente começa a entrelaçar riscos, tá? E esses riscos dependem muito, né? Se como que o olho é, né? Eu vou ensinar uma base que eu uso aqui para fazer um olho azul, praticamente, mas é a mesma técnica que você vai usar, tá? Então, tu vai entrelaçar entre cor clara e escura, tá? E também entre cores, por exemplo, se é um azul esverdeado, é um azul com verde, então vai ser entrelaçado. Aí eu queria explicar um pouquinho sobre os tons que tem dentro do olho. Na parte superior da íris, ela é sempre mais escura e a parte inferior mais clara. A parte superior ela é mais escura por causa da sobrancelha, por causa da estrutura óssea que tem em cima que cria uma sombra. Então a parte de cima é sempre escura, né? Então notem aí que eu estou escurecendo para mostrar para vocês. A parte de cima é sempre escura e a parte de baixo é claro. E sempre tem alguns pingos de coloração, de clareza, que até mostra um pouco dos cílios, né? Quando você olha alguns desenhos, você percebe que o desenhista sempre retrata os cílios embaixo, né? Então é isso, praticamente isso que a gente vai fazer agora, né? Eu vou fazer um olho esverdeado, então a gente vai estar usando a cor preta, marrom e azul, tá? E a cor branca também, que eu não acabei não colocando aí. Um pincelzinho super fino para fazer os riscos, né? E um boleador. O boleador não precisa necessariamente ser do mesmo tamanho da íris, tá? Só tem um pouquinho mais de trabalho, né? Quando tu quer fazer uma íris grande, como eu vou fazer, e usar um boleador pequeno, exatamente como eu estou usando. O meu boleador grande eu não sei onde foi parar. Então eu vou fazer com boleador pequeno, mas uma íris maior que o boleador. Então notem aí que dá para fazer assim, quer ver? Eu posiciono meu boleador e ao invés de só pingar, eu já estou fazendo uma borda, né? Isso é porque eu tô sem boleador da medida que eu quero, tá? Mas tu tá com uma medida com o boleador certo, basta tu clicar ali, né? Pingar e deu, tá pronto. Então eu tive que dar um girinho ali para que ele ficasse do tamanho que eu queria. Então a primeira camada tá feita, é a mais escura, e a gente vai começar a clarear essas camadas, tá? Como é que a gente faz essa clareação? A gente pega a cor predominante do olho, no caso do olho que eu escolhi, eu quero fazer azul, então eu peguei a cor azul e fiz uma aquarela, uma tinta bem aguada, e eu coloquei ela em cima, deixando um pequeno espacinho, um pequeno contorno escuro. Não pode simplesmente colocar uma camada da mesma espessura da camada anterior, senão não adianta fazer por camada, né?
Então, notem que ficou uma pequena lista em volta escura. Então, agora a gente precisa fazer um azul mais claro que esse azul que a gente fez. Então, de novo, pego o mesmo azul, boto bastante água, faço um azul bem aguado e vou adicionando a cor branca para que ele fique no tom que eu quero. Tá? E de novo a gente vai pingar ali, fazendo uma camadinha menor que a camada anterior. Então são 3 camadas com medidas diferentes, deixando apenas uma listinha ali. Sobrando uma listinha e tu tendo essa visão, tu consegue ver essa listinha, perfeito, tá ótimo. Vai ficar muito realista dessa forma. O que não pode é você fazer uma camada em cima da outra na mesma medida, em que uma fica sobre a outra, né? Não mostrando o detalhamento. Então, agora a gente começa a fazer os risquinhos, tá? Notem que essas camadinhas que eu fiz, elas não ficaram completamente retas. E isso não é um defeito. Quando a gente começa a pintar, a gente tem que entender que a pintura do olho não é perfeita. A pintura de algumas coisas não são perfeitas. Elas precisam ter defeitos para ficarem realistas. Isso eu trouxe do desenho. Eu vi um grande desenhista falando que ele não usava borracha. Ele simplesmente criava detalhes em cima de erros. Então, notem o nível de realidade que a gente vai conseguir colocar nesse olho. E eu acredito que essa realidade, esse realismo, ele causa por isso, por não buscar a perfeição no encaixe de cada camada. Porque quando tu encaixa cada camada, ele fica aquele olho falso, aquele olho que foi comprado. E o nosso olho, na verdade, ele não é assim, por causa de sombras, por causa de reflexos. O nosso olho ele não fica camadas por camadas exatamente certo. Então, eu acredito que isso dá um aspecto muito real. Então, por isso que eu não me preocupo muito, tá? Claro, o mais certo possível, melhor. Mas se ficou um pouquinho borradinho, coisas do tipo, limpa. E se ficou algo de errado, tente consertar isso dentro, fazendo com que isso fique um detalhe mais real. Notem o que eu estou fazendo aí. Eu estou puxando o escuro que está nas bordas, estou puxando para dentro. Tá? Essa flechinha está mostrando que essa é a parte superior do nosso olho. Tá? Lembra que a gente precisa escurecer mais a parte superior? Então, eu fiz a flechinha para identificar para vocês. A gente vai começar a escurecer um pouquinho a parte superior. Eu pego um pincel mais sequinho e eu simplesmente passo na parte superior. Ela vai começar a dar uma manchadinha. Notem que ela está começando a dar uma manchadinha. Então ela fica mais escurinha. É isso mesmo que a gente precisa. E agora eu dou aquele pinguinho preto da íris. E agora a gente precisa fazer a luz, né? E a luz eu uso branco, tá? Você pode estar usando um gelo também, que ele fica muito real, tá? Só que quando eu uso gelo, a cor gelo, o branco com gelo, eu uso o gelo, né? E depois eu pego e faço alguns pinguinhos branco, realmente branco, branco mesmo. Tá? Aí antes da gente fazer as luzes, eu quis dar uns risquinhos de luzes bem fininhos. Só para dar uma suavizada em tudo que a gente fez. Você seguindo esse passo para fazer qualquer olho, vai dar bom. Você vai conseguir fazer, tá? Seguindo esses passos, seja um castanho escuro, segue esses passos. Coloca o castanho escuro, coloca o castanho um pouquinho mais clarinho em cima, coloca as veinhas, os risquinhos e pronto, né? Aí para fazer um ponto claro de luz,
eu uso branco, né, como eu falei, ou gelo. Então eu faço 2 pinguinhos bem embaixo, fazendo a voltinha, e um pinguinho do lado da bolinha preta da íris. Basicamente eu faço isso, tá? Claro, depende de olho para olho, eu modifico, com certeza. Mas basicamente é isso. Você seguir esses passos vai dar tranquilo. Então eu vou pegar um verniz vitral e vou colocar apenas na íris, tá? Mas Johnny, não dá para colocar no olho inteiro? Dá para colocar no olho inteiro. Só que a íris, ela sempre recebe um pouco mais de... Ela tem uma camada a mais brilhosa. Então a gente vai criar isso com o verniz vitral, tá? Notem como ficou. Ela cria uma camada a mais, criando um volume a mais. Então, coloca primeiro na íris e depois no olho inteiro, beleza?